Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos livre agora de todo espírito de atraso, nos livre de tudo aquilo, Senhor, que tem trazido pausas, que tem trazido demoras em nossa vida. Oramos para que orações que foram feitos, projetos e sonhos sejam realizados, que o Senhor libere do seu favor e que haja uma aceleração divina. Também oramos, Pai, para que todo tipo de cilada de Satanás, todo tipo de engano, todo tipo de mentira, todo tipo de ataque do inimigo contra nós e contra a nossa casa seja desfeito, quebrado, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, nós cremos que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor nos esconde no teu esconderijo, Pai. E ainda que o inimigo trame contra nós, o Senhor tem o poder de nos livrar. O Senhor tem o poder de nos proteger e de nos conduzir em segurança. Oramos em nome de Jesus Cristo para que o Senhor encha a nossa vida da Tua presença, encha a nossa casa com a Tua presença. E como está escrito nos Salmos, Pai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Jesus, que a Tua presença esteja conosco. Precisamos da Tua presença, precisamos do Teu favor, precisamos do Teu cuidado. Senhor, esteja conosco em todo o tempo. E que todo laço do passarinheiro, toda arma forjada, toda a preparação do inimigo contra nós seja cancelada e quebrada agora no poderoso nome de Jesus. E nós liberamos uma palavra. O que está devagar na tua vida, o que está demorando, o que está sendo procrastinado, em nome de Jesus, que haja agora um movimento do céu e que movimente as coisas. Toda procrastinação ao teu redor caia por terra, tudo aquilo que está devagar ao teu redor caia por terra. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor coloque as coisas em marcha, para que o Senhor movimente as coisas, tudo aquilo que estava travado, que agora comece a movimentar, que bênçãos estejam no teu curso, que respostas estejam no teu curso, que oportunidades estejam no teu curso agora e que esteja em alta velocidade. Oramos em o nome de Jesus Cristo para que haja justiça na tua vida e contra toda maldade, contra toda injustiça. Nós oramos agora para que a justiça divina encontre a injustiça no caminho e declaramos por terra o que é mal, o que não é bom. Declaramos por terra aquilo que vem para prejudicar e declaramos: o Senhor está conosco, Sua presença está conosco. Jesus é a rocha da nossa salvação. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração. É em nome de Jesus Cristo que nós estamos reunidos nesse momento e pedimos: guarda-nos, Pai. Guarda-nos com a Tua mão poderosa, Senhor. Coloca a Tua mão de poder na nossa vida. Queremos a Tua mão, Senhor, tocando em nós. Queremos a Tua mão sobre nós. Queremos o Teu favor sobre nós. E como está escrito em 2 Crônicas, Pai, o texto que nós lemos 15:7 hoje. Senhor, que a tua recompensa, que não tarda e que não falha, venha sobre nós. Por isso, Senhor, nos dê a força, a coragem para permanecermos firmes em nosso trabalho, firme em nosso propósito, para que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre nós e sejam liberadas sobre a nossa casa. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção. No nome de Jesus, que haja favor divino agora, que haja favor divino sobre nós e sobre nossa família, no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, que Deus te abençoe. Vamos fazer aquela declaração profética que nós fizemos na oração da manhã. Escreve aqui nos comentários: o espírito de atraso não tem poder sobre mim e nem sobre a minha casa. Declare pela fé, escreva aí nos comentários: o espírito de atraso não tem poder sobre mim e nem sobre a minha casa, no nome de Jesus Cristo. Talvez alguns de vocês
o inimigo tem atacado, inclusive nos sonhos, sonhos de intimidação, aonde muitas pessoas têm me pedido oração, porque têm sonhado com roubo, têm sonhado, sabe, que estão sendo vigiadas, e você sabe o que isso significa? Que o inimigo, ele tem tentado rodear, ele tem tentado de alguma maneira encontrar alguma coisa para te atingir ou para tirar algo que é teu. Mas eu quero liberar uma palavra, seja você quem for, eu não sei para quem que é essa palavra, mas eu quero liberar essa palavra porque é uma palavra profética. Tudo aquilo que o inimigo quer roubar de você, tudo aquilo que ele quer tirar de você, ele não conseguirá. Por isso, estagnação, procrastinação são formas do inimigo roubar. São formas do inimigo roubar a vida de uma pessoa. E nós cancelamos agora no mundo espiritual, em nome de Jesus, todo atraso contra a tua vida. Está cancelado em nome de Jesus. Todo roubo de tempo, todo roubo de oportunidade, todo roubo de preciosidades na tua vida está por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Diga comigo, assim creio. Assim creio. Declare junto comigo profeticamente. Não deixe o inimigo roubar você nem por uma noite. Não deixe ele roubar a tua vida por uma noite, por um momento, por um deslize, por uma imprudência. Não deixa. Está repreendido em nome de Jesus. Declara aqui nos comentários, maior é Deus. Maior é Deus na minha vida, maior é Deus na minha casa. Use a sua fé, declare profeticamente isso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração hoje. Quero pedir também a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração hoje, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza, e manda para no mínimo 10 pessoas. E depois manda uma mensagem para eles. Faça comigo essa oração. Estamos no segundo dia, repreendendo o espírito de atraso, certo? E vamos ficar 10 dias repreendendo todo espírito de atraso. E eu quero lhe convocar para que nesses 10 dias você não quebre uma oração. Nem a oração das 6, nem a oração das 18. E sabe o que Deus colocou no meu coração? A partir de amanhã, se você tem contratos que estão travados, se você tem projetos que estão travados, coloque em oração. Quando você pegar seu celular para entrar na oração ou ligar na televisão, segure os documentos, coloque do seu lado os documentos. Na hora da oração, coloque a mão em cima de processos, em cima de negócios, em cima de orçamentos que você tem que estão travados, certo? E vamos orar, vamos profetizar, vamos ter uma fé com ação, certo? Vamos ter uma fé com ação e vamos apresentar diante de Deus, porque maior é Deus sobre tudo aquilo que está tentando de alguma maneira te atingir ou trazer um retardo em coisas que Deus tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, eu lanço essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Em Deuteronômio capítulo 2, verso 3, nós temos falado aqui sobre o espírito de atraso. Diz assim: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. O povo de Israel estava por muito tempo no mesmo lugar. Entraram numa estagnação. Entraram em algo que eu chamo de loop, um loop sem fim. É algo que os paralisou. Ficaram estacionados em todas as áreas. Representa uma estação de estagnação, certo? É um loop que não para. É algo que está ali todo o tempo. A pessoa, ela trabalha, ela vive no automático. Aí está o espírito de atraso. Não há nada novo na vida dela. A falta de novidade divina na nossa vida, a falta de oportunidades, a falta de respostas, isso é sinal de que um atraso, de que você está lutando contra um espírito de atraso. E sabe, uma das causas do atraso do povo de Israel no
no deserto foi a desobediência. A desobediência a Deus, na verdade teve mais de um problema, né? Mas vamos falar primeiramente da desobediência. O povo desobedeceu a Deus várias vezes. Murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Deus. E isso os mantinha estacionados no tempo. Porque, sabe, em volta daquela montanha, tudo parou na vida deles. Eles não entraram na terra prometida. E seus projetos estacionaram, suas vidas travaram. Então, como é viver uma vida que está estacionada espiritualmente? Uma vida que está estacionada financeiramente? Uma vida onde as coisas se repetem todos os dias? Bem, esse é o retrato que muitas pessoas estão vivendo. Uma vida que estacionou, tudo parou na vida dela. Então, não houve lucro na vida dela. Não houve uma mexida significativa, não houve uma mudança que ela pudesse dizer, puxa, olha como a minha vida melhorou. Não, tudo permaneceu igual, inalterado. Eu sei que há momentos da nossa vida que os nossos resultados, eles são parecidos. Então, o teu resultado desse mês parecido com o resultado do mês passado. Só que se teu resultado está o mesmo do ano passado ainda, daí você tem que se preocupar. Ou se ele regrediu, pior ainda. Ou seja, nós não podemos nos conformar com o espírito de atraso. Aqui nós vemos que por meio da desobediência, por meio da murmuração, eles ficaram travados em um lugar, em uma estação. E ficaram em volta da mesma montanha. Tem gente que o problema não se resolve na vida deles. Estão sempre com o mesmo problema. Sabe, se você reencontrar essa pessoa a cada 6 meses, ela vai, de alguma forma, repetir o mesmo problema para você. Ela vai dizer, olha, eu continuo com aquela luta no meu casamento, eu continuo com a luta com aquele meu filho, eu continuo com a luta lá dentro da minha empresa, eu continuo com a luta dentro da igreja, eu continuo com a luta com meu cunhado, com a minha cunhada, seja lá com quem for. Ou seja, passa tempos e entra tempos e ela está sempre em volta da mesma montanha. É a mesma situação, é o mesmo problema, vez após vez. Entra ano e sai ano, sabe? A pessoa se enche da expectativa e daqui a pouco está metida no mesmo ciclo. É por isso que a gente tem que compreender uma coisa. Muitos cristãos não progridem, não por falta de vontade, mas por ignorância espiritual. Exatamente, ignorância espiritual. O atraso é um subproduto da incapacidade de acessar os mistérios disponíveis no reino. Porque o conhecimento de Deus é a chave para tudo que pertence à vida e à piedade. A falta de conhecimento, a falta de revelação, a falta de alguém dizer para ela, ei, você está lidando com um espírito de atraso. Você está lidando com algo que está bloqueando as tuas bênçãos. Algumas pessoas pensam que só quem lida com espírito de atraso é quem não está vivendo ou vencendo a vida financeira dos seus sonhos. E não é. Tem muita gente que está vivendo o espírito de atraso e está, sabe, ganhando dinheiro como nunca. Por quê? Porque o espírito de atraso, ele não apenas age no financeiro, ele age em outras áreas da vida da pessoa. Ou seja, ele é um tipo de estagnação. Ele é um tipo de estagnação. Ele é um tipo de prisão que mantém a pessoa nos mesmos resultados em todas as áreas da vida. E muitas vezes a pessoa não se dá conta, mas o espírito de atraso está roubando o tempo dela, está roubando as oportunidades dela. Esses dias algo me chamou a atenção. Uma igreja fez uma coisa assim muito inovadora. E uma igreja, pelo que eu vi assim nas fotos e nos vídeos, uma igreja pequena. Mas essa igreja fez um negócio interessante. Todo lugar vago dentro da igreja, eles colocaram uma folha
uma folha no banco de trás, né, escorado na cadeira, e a folha dizia assim, aqui deveria estar seu filho. E daí outra folha dizia, você tem orado por aquele que está perdido, que deveria estar sentado nessa cadeira, mas está perdido no mundo. Enfim, existia várias frases e sobre cada lugar vago existia na parte de trás para que as pessoas lessem, certo? Que ali estava faltando uma pessoa. E aquilo ali me chamou a atenção pelo seguinte, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta que até o atraso da família dela estar no caminho do Senhor está, de alguma maneira, roubando o destino da casa, o destino da família. Exatamente. E é isso que o diabo quer. O diabo quer trazer atrasos até na salvação da tua família, porque por meio da salvação da tua família todos servem ao Senhor e bênçãos são liberadas sobre a tua casa. Ou seja, a estagnação, estar paralisado espiritualmente, estar de alguma maneira sendo atacado por esse espírito de atraso, vai tentar impedir com que promessas se cumpram na tua casa, promessas se cumpram na tua vida. Porque pensa comigo, se você levar 10 anos, tá, para resolver um problema na sua vida, para realizar um sonho, para ter uma conquista, são 10 anos que você perdeu. São 10 anos que você vai estar distante da promessa que Deus tinha para a tua vida. Então, esse espírito de atraso é um problema. E muitas vezes nós não combatemos contra isso porque pensamos, não, tudo está no tempo de Deus. Mas tem coisas que saiu do tempo de Deus, sabe por quê? Porque não era a vontade de Deus que você estivesse vivendo o que você está vivendo. Tem um espírito de atraso que está bloqueando bênçãos, que está impedindo com que algumas coisas aconteçam. É por isso que o inimigo tem mantido pessoas à tua casa longe do caminho do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas? Sim, Deus está no controle. Mas, sabe, nós precisamos combater contra esse espírito de atraso. É por isso que a Bíblia diz, se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Porque quando toda a casa está servindo a Deus, você anda em conquista. Olha o que Josué disse. Josué disse assim, vocês escolham quem vocês quiserem servir, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque uma casa que serve ao Senhor, ela está em conquista. Ou seja, o espírito de atraso não tem poder sobre a vida dela. Nós temos que ter cuidado contra esses espíritos de atraso que estão tentando, de alguma maneira, ter poder sobre a tua vida. É por isso que nós temos que orar e repreender e orar por uma aceleração divina, orar para que as coisas avancem, orar para que as coisas acelerem, porque o inimigo sempre vai tentar bloquear. O inimigo vai tentar bloquear o que Deus tem para a tua vida. Ele vai tentar impedir, grave isso, o inimigo vai tentar impedir o que Deus tem reservado para a tua vida. Por isso, mantenha-se em Deus. Mantenha-se em Deus e não aceite com que o inimigo das nossas almas tenha qualquer tipo de poder para trazer atraso na tua vida. Esse atraso, sabe, de você receber esse pagamento, está custando algo para você. Porque alguns projetos, você sabe, tem projetos que você não consegue dar andamento sem recurso. Ou seja, o atraso está prejudicando outras coisas. O atraso, por que a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo? Porque com os recursos financeiros, você consegue adiantar muita coisa na vida. Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual. É esse discernimento espiritual que vai nos ajudar a romper. Então não podemos ignorar que a mão de Deus é uma solução soberana. Entenda, a mão de Deus é uma dimensão da soberania divina que transcende tanto leis naturais como protocolos humanos. Nós precisamos da mão de Deus sobre nós para acelerar as coisas. Foi a mão de Deus, como eu disse na oração da manhã, que tirou Ló, a mulher e as filhas para fora de Sodoma. Nós precisamos da mão de Deus nos puxando
para fora de um sistema de atraso, de um sistema, sabe, de prisões espirituais, de estagnação, de procrastinação. É tempo de você começar a dar sequência em projetos e sonhos que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus, diga assim comigo, que a mão de Deus, a mão soberana de Deus, toque na minha vida e libere favor sobre mim. Glória a Deus. Pega aí essa palavra. É uma palavra profética para a tua vida. É uma palavra profética para a tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Pega aí. Essa é uma palavra de Deus para você. É uma palavra profética para a tua vida. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E também, domingo agora, estarei em Novo Hamburgo, às 9 horas da manhã, para um grande culto. Vou transmitir esse culto, certo? E Deus me deu uma palavra muito poderosa para esse domingo. Você não pode perder, porque eu irei falar que tudo serve a um plano. Tudo serve a um plano. Tudo serve a um plano. Quando você está alinhado com Deus, tudo vai cooperando para o seu bem, tudo vai funcionar para o plano que Deus tem para a tua vida. E um detalhe, se você estiver estagnado, como que a estagnação vai servir ao plano de Deus? Você está vendo como você tem que combater contra esse espírito de atraso? Ok? E olha só, nós fizemos algo. Quem adquirir nossos 3 devocionais até a meia-noite de hoje, tá? Quem adquirir nossos 3 devocionais, esse aqui é o meu novo devocional, Café com Jesus. São 365 devocionais, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 1, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 3. Quem adquirir nossos 3 devocionais, tá? Até a meia-noite de hoje, eu vou mandar de presente para as crianças, tá? O Café com Jesus Kids. Então, quem adquirir esses 3 devocionais, eu vou mandar de presente o Café com Jesus Kids, que vai abençoar a vida de muita criança, vai abençoar a vida de muita criança, em nome de Jesus, ok? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br, ok? Também quero agradecer todos os nossos patrocinadores, nossos parceiros, que juntos estamos levando a palavra de Deus a milhares de pessoas. Amanhã tem um programa na Rede TV, às 10 horas da manhã, e de segunda a sexta, às 8h15 da manhã, eu estou na TV Bandeirantes, em rede nacional, abençoando a vida de muitas pessoas. Então, ore por nós. Amém? Ore por nós, para que a gente continue com esse propósito firme, crendo nas promessas do Senhor. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe com pelo menos 10 pessoas essa oração. Mande para pelo menos 10 pessoas, em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar, vamos clamar o nome do Senhor. Levante as tuas 2 mãos assim se você pode. Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora declarando que o espírito de atraso não tem poder sobre a nossa vida. A mão de Deus está sobre nós.
O favor divino está sobre nós e cremos que a mão de Deus vai transcender o que é natural. A mão de Deus vai transcender os protocolos naturais daqui dessa terra. Tu tens todo o poder, ó Deus, para acelerar as coisas da nossa vida, e nós te pedimos, libera favor sobre nós, que as coisas que estão paradas comecem a se movimentar, o que está estagnado, mova-se agora. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que haja um movimento do céu, haja agora um mover de Deus. Senhor, libera teu mover agora. Jesus, toque-os com o teu poder, e nós repreendemos todo espírito de atraso, todo espírito de estagnação, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que traz demora, tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que traz perdas no caminho. Nós oramos agora no nome de Jesus e dizemos: mal, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Também oramos agora pela cura total e completa dessa pessoa, oramos por um milagre de Deus, oramos pelo extraordinário de Deus tocando nessa vida. Sim, agora, toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Senhor, que a partir de hoje entre uma aceleração do céu, que as coisas que estão travadas comecem a aumentar agora a velocidade. Oramos no nome de Jesus para que aquilo que levaria anos aconteça em dias, que o espírito de atraso caia por terra no nome de Jesus. Senhor, abençoe esta vida e libera a favor, Jesus. Sim, nós te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, o espírito de atraso não tem poder sobre a minha vida. Glória a Deus. Sejam cheios da presença de Deus, que tua casa seja cheia da presença de Deus. Me ajude a compartilhar agora, mande essa oração para 10, para 100, escreva uma mensagenzinha também para as pessoas que você vai mandar e diga para elas: esteja amanhã conosco, às 6 e 7 da manhã, você vai ver, vai valer a pena. Escreve uma mensagem para as pessoas, que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Senhor, pedindo a cobertura do teu sangue sobre nossos filhos, sobre nossa família, sobre nosso cônjuge. Que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos proteja de toda investida de Satanás e que todo tipo de atraso caia por terra agora. Todo atraso, conflito, confusões, distrações saiam agora do caminho dessa pessoa, saiam do caminho da casa dela, saiam do trabalho dela, no nome de Jesus. Tudo aquilo, Pai, que está impedindo algo de acontecer, que está impedindo um negócio de acontecer, que está impedindo essa pessoa de ter novos acessos, que está impedindo negócios de chegarem, oportunidades de chegarem, portas de se abrirem para ela, nós oramos agora, repreendendo todo tipo de atraso, todo tipo de bloqueio do inimigo, de atrapalho, que saia do caminho dessa pessoa. Também oramos em nome de Jesus agora, para que tudo aquilo, Senhor, que trouxe um atraso interno dentro dela, medo, insegurança e outras coisas, tudo aquilo que está impedindo ela, Senhor, que está levando ela a procrastinar, que está levando ela, Senhor, a viver fora do plano e do projeto de Deus. Eu oro agora para que ela receba um novo ânimo. Eu oro para que o Senhor a fortaleça. Eu oro para que o Senhor levante os olhos dela e que ela comece a ver que Deus tem mais para a vida dela. No nome de Jesus, tudo aquilo que abateu ela emocionalmente, tudo aquilo que tem abatido ela espiritualmente, todo o peso espiritual, eu oro em nome de Jesus para que caia por terra todo atraso, seja ele físico, seja ele de ordem espiritual ou de ordem emocional. Nós oramos agora para que o poder de Jesus Cristo venha e quebre completamente
todo espírito de atraso na vida dessa pessoa, todas as complicações que houve no caminho, toda pessoa que se levantou contra, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, algo, nós oramos para que haja um destravar, nós oramos para que haja um romper e que a partir, Senhor, dessa oração, haja uma aceleração divina, que as coisas que estão em pausa, as coisas que estão devagar, comecem agora a entrar numa velocidade do alto, uma velocidade de cumprimento, uma velocidade de realização. Oramos para que o de repente de Deus aconteça, oramos para que milagres venham, oramos para que o sobrenatural de Deus seja liberado, que coisas fluam, que coisas aconteçam, que coisas funcionem, que coisas venham ir para a frente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado pelas pisaduras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos por cura, cura agora, do alto da cabeça à planta dos pés, a restauração do corpo, a restauração das células, o restabelecimento de uma vida normal, que a mão do Senhor venha sobre essa pessoa. E eu faço uma oração especial hoje, Senhor, sobre pessoas que estão numa cama, sobre pessoas que estão, de alguma maneira, Senhor, impedidas de ter uma vida normal. A minha oração é para que um milagre aconteça. Eu oro para que milagres aconteçam porque eu creio. A minha fé está em Jesus Cristo. E a minha fé diz que Jesus Cristo pode, Ele tem o poder, como está escrito na palavra do Senhor. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Jesus Cristo. E assim nós oramos, assim nós cremos e liberamos essa palavra, que o milagre acontecerá, o sobrenatural envolverá essa pessoa, e ela voltará a viver dias felizes. Assim nós oramos, assim nós cremos e liberamos essa palavra com toda a convicção e com toda a fé. No nome de Jesus, já aconteceu, já foi liberado. Em o nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Nesses 10 dias de propósito, hoje é o primeiro dia, nesses 10 dias de propósito, você vai ver muita coisa a movimentar. Segura aí como palavra de fé para a sua vida. Você vai ver muita coisa a movimentar. Hoje, na oração da manhã, eu senti um mover diferente. Principalmente quando nós começamos a orar por aquilo que estava trazendo atrasos na vida da pessoa. Eu senti uma unção tão grande no final da oração de hoje pela manhã, que quando acabou a oração, eu encerrei a transmissão, eu fiquei por alguns minutos ainda, ali meditando. Enquanto os atrasos muitas vezes o inferno tenta causar na nossa vida. E, se você ler a Bíblia buscando esse tipo de assunto, atrasos, interrupções malignas, o inimigo tentando impedir com que coisas aconteçam, você vai ver isso por toda a Bíblia, toda a Bíblia. E isso não é uma coisa que se ora, isso não é comum que se ore por atrasos. Nós sabemos que tem atrasos que são causados pelo nosso Deus, certo? E Ele atrasa certas coisas, Ele muitas vezes impede que algumas coisas cheguem até nós porque nós não estamos prontos, certo? Então tem bênçãos que são retardadas. São retardadas porque nós não estamos prontos, não estamos ainda amadurecidos para viver aquilo. Mas tem outros atrasos, e a gente tem que cuidar disso, que são causados pelo inferno. Certo? É isso. O inferno quer nos derrotar por meio de atrasos. E eu quero mostrar algumas coisas para você aqui hoje. Antes disso, eu quero dar um testemunho. Eu recebi um testemunho muito bonito, eu quero compartilhar com você. Deus tem feito coisas tremendas aqui através das orações. E olha esse testemunho que eu recebi da Cleide. Venho dar o meu testemunho da cura de um nódulo em minha mama. Sempre que o Senhor orava pela cura de nódulos, eu tomava posse.
Em outubro fiz uma mamografia e um ultrassom de controle e não havia mais nódulo. A Deus toda a honra e toda a glória, fui curada. Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Toda a glória, todo louvor pertence a Jesus Cristo. Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus te abençoe, Cleide. Se tem mais alguém aí que está com problema de nódulo, em nome de Jesus Cristo, que você seja totalmente curado e restaurado. A palavra de hoje é como derrotar o espírito de atraso, retrocesso e estagnação. É por isso que a minha convocação para vocês é: fiquem firmes nessa oração profética que estamos começando hoje. 10 dias, onde nós vamos orar, cancelando, repreendendo o espírito de atraso. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes, vão comer. Vão comer. Vão comer. É promessa de Deus. Se eu quiser e obedecer, vou comer o melhor aqui dessa terra. Salmo 119, verso 60. Apressei-me e não me demorei em guardar os teus mandamentos. Por que o salmista diz isso? Apressei-me. Porque ele viu que há bênçãos que acontecem quase que de imediato. Algumas é de imediato, outras é quase de imediato. Aí você se pergunta, então por que eu não estou comendo o melhor da terra? Por que eu não estou vivendo essas maravilhosas bênçãos, benesses do céu? Sabe por que não? Porque talvez você esteja atrasado em alguma área da tua vida relativa ao plano e ao propósito de Deus. Exatamente. Deus pode ter um futuro brilhante por uma pessoa, mas se ela for o tipo de pessoa preguiçosa, procrastinadora ou procrastinadora, ela pode ter grandes promessas de Deus, mas não viver nada daquilo. Sabe qual que é o nosso problema? Pensamos que as promessas vão acontecer de qualquer jeito. E as promessas até acontecem, mas não de qualquer jeito. Elas vão acontecer se você estiver no time certo. E digo mais, muitas vezes não é problema nosso, é ataque espiritual mesmo, tentando impedir e bloquear as coisas de acontecerem. Se você não ouviu a minha oração das 6 da manhã, você precisa ouvir para entender a palavra que eu estou trazendo agora de noite para você. Esse tema não é muito falado, mas ele é muito importante que você saiba. A prontidão em obedecer a Deus corta caminhos e elimina atrasos desnecessários causados pela teimosia. Olha para o povo de Israel. Será que era para eles ficarem 40 anos no deserto? Não. A Bíblia é categórica em dizer que não. Mas eles viveram 40 anos de atraso. E esse atraso se deu pela desobediência deles. Seus ouvidos eram ruins de obedecer. Toda vez que você se atrasa em obedecer uma instrução divina, você está perdendo coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Você está perdendo muitas coisas. É importante você compreender essa palavra, sabe por quê? Quando Deus falou comigo que eu deveria me mudar para São Paulo, eu demorei 1 ano para me mudar. 1 ano. Procrastinei. Muito. Procrastinei. E como consequência disso, quando cheguei aqui, vivi uma grande aceleração, mas Deus disse para mim que eu poderia ter vivido algo ainda muito maior. E ainda que algumas pessoas me consolem dizendo que não, tudo acontece no tempo de Deus, eu acredito que os atrasos, alguns atrasos, não todos, mas alguns atrasos é culpa da gente. Alguns atrasos é culpa da gente. E sabe, chorei por isso, porque foi uma coisa que Deus me mostrou depois, que o meu atraso trouxe muitas perdas para mim. Poderia estar vivendo outras coisas, poderia estar num outro nível. E claro, eu não tenho que reclamar da bondade de Deus, mas hoje, sabe, eu procuro andar no tempo de Deus.
Eu procuro andar no tempo de Deus, eu procuro fazer as coisas no tempo de Deus. Eu sou obediente quando Deus me manda me retirar de uma coisa. Quando Deus fala comigo que é para encerrar determinada coisa, eu encerro. Eu não discuto mais com Deus e estou aprendendo cada vez mais isso, a não discutir com Deus, a simplesmente obedecer e ser rápido na minha obediência. E algumas coisas eu quero que você considere. A natureza do atraso e da estagnação. O atraso não é apenas um desacerto no cronograma, mas é uma estratégia para interferir no seu destino e no impacto das pessoas que estão ancoradas na sua vida. Meu Deus! O atraso não vai só me atrapalhar, vai atrapalhar minha família, vai atrapalhar as pessoas que estão comigo, vai atrapalhar as pessoas que eu poderia abençoar a vida delas através da minha obediência. E existe o perigo, sabe, das pessoas viverem a normalidade. Não é bom ter uma vida normal, 100% não. Porque a estagnação ela é perigosa, porque ela parece confortável e previsível. Sabe, é a pessoa que ela entrou numa coisa e ela está tão acostumada com aquilo que ela acha que é só aquilo. Ela acha que a vida dela é viver assim, em linha reta, numa normalidade. Mas você sabe o que acontece, né? Quando alguém está numa UTI, a linha fica reta. Acabou a história. Não há mais dias pela frente. Por quê? Porque a normalidade é perigosa. A normalidade é muito perigosa. Por isso, nós temos que identificar alguns obstáculos que podem estar trazendo esses atrasos na tua vida. E vamos começar a falar sobre obstáculos internos e externos. Um dos obstáculos internos é a ignorância. O maior inimigo do progresso não é o diabo, é a falta de conhecimento sobre quem você é e qual é o propósito divino para a tua vida. Deus não quer que você faça qualquer coisa. Ele quer que você faça aquilo que Ele escreveu antes de você vir a este mundo. É por isso que nós precisamos da revelação de Deus. Nós precisamos conhecer o que Deus tem para a nossa vida. Não queira viver o seu próprio plano. O seu próprio plano está muito distante dos planos originais de Deus. Então, não é tudo o que eu estou vivendo que é a vontade de Deus. As pessoas estão se enganando ao pensar que a vida que elas estão vivendo é a vida que Deus tem para elas. Pode ser que algumas estejam vivendo o plano de Deus, agora outras não. E se nós começarmos a orar, Deus vai começar a nos revelar se nós estamos alinhados ao projeto divino ou se estamos desalinhados. Se o que eu estou vivendo é o plano de Deus ou se é o meu plano. De repente é o meu plano e não o plano de Deus. Deus não quer que eu viva estagnado, Deus não quer que eu viva, sabe, dando voltas na mesma montanha, vez após vez, vivendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Deus quer mais para mim. O segundo obstáculo é a hesitação. Adiar a obediência a uma instrução divina é visto como uma forma de desobediência ou até de estagnação. Sabe, a pessoa que hesita, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela pensa, será que vai dar certo? Será que Deus vai comigo? Será que eu vou conseguir? Será que vão me apoiar? E o que vão pensar? E será que eu vou ser aceito? Ei, essa sua hesitação está trazendo atraso para a tua vida. A hesitação em fazer. E eu até entendo algumas pessoas levaram tanta paulada na vida, foram tantas decisões erradas que agora, sabe, você pensa 1, 2, 10 vezes. Sabe, antigamente eu ia comprar uma coisa e eu simplesmente decidia, eu vou fazer isso. Hoje eu fico muitos dias pensando e estou cada vez mais nisso, só que eu tenho que perceber, sabe, o que é cuidado, cautela e prudência
e o que é medo e insegurança. Eu tenho que aprender a separar as coisas. Há alguns dias atrás, eu estava fazendo um negócio e eu assisti não sei quantos vídeos para tomar uma decisão. Sabe? Eu assisti vários vídeos, vendo isso, vendo aquilo. Eu fiquei 15 dias antes de tomar a decisão. Até que chegou um dia que eu disse, basta, eu vou decidir. Por quê? Porque tem coisas que Deus nos direciona e tem outras coisas que Deus deu o poder para nós decidirmos. Só que a partir do momento que você entende a sua responsabilidade, entende que você não pode errar, sabe? Você tem que ter cautela em todas as coisas. Hoje eu tenho muitos compromissos. Nós temos programa em 2 emissoras de televisão, então toda decisão financeira que eu tomo tem que ser com muita cautela. Porque de repente eu tapo a cabeça, destapo os pés. Conhece esse ditado? Então eu tenho que ser muito organizado, tem que ser bem planejado, tudo tem que ser muito bem pensado. Por quê? Porque não pode faltar para os meus compromissos. Claro que quando Deus disser que encerrou, encerrou. Mas enquanto eu estiver ali, enquanto eu estiver cumprindo o meu propósito, eu tenho que pensar um pouco mais. Agora, você entende que a hesitação ela pode atrapalhar você? De repente, faz 1 ano que você está para abrir a empresa e você não abriu ainda porque você tem medo do mercado e você pensa, não, eu vou abrir depois do carnaval, que daí o Brasil volta, né? Eu não sei o que está passando pela sua cabeça, mas uma coisa você tem que entender, essa hesitação pode estar atrapalhando e trazendo atrasos para a tua vida. Porque, sabe, o futuro a Deus pertence e o futuro é desconhecido para nós. Mas e se o que Deus colocou no teu coração é um negócio dele? Como assim um negócio dele? Bem, quando as coisas são de Deus, elas funcionam. Apesar do diagnóstico contrário, apesar dos piores prognósticos, apesar das piores tendências econômicas, quando você está numa direção de Deus, a coisa flui, a coisa acontece, Deus abençoa, Deus honra e milagres são liberados sobre a tua vida. Agora, a terceira coisa, ambientes e relacionamentos. Você não pode voar com uma águia cercada de pombos. Ou seja, estagnações também são relacionais. Entende isso? Como assim? Você pode estar se conectando a gente errada. E tem gente que não percebe porque está acostumado a andar com alguns que romperam e eles pensam, eu vou romper que nem eles. E às vezes você não rompe porque, sabe, não é o seu destino estar conectado a eles. E não é destino deles estarem conectados a você também e você está aí perdendo seu tempo. Sabe, os lugares que a gente mais cresce são os lugares mais desafiadores. Então eu entendo que é necessário nós nos cercarmos de pessoas que desafiam o nosso crescimento. De pessoas que estão até em um outro patamar, mas que quando você se conecta a elas, você também cresce. Agora, como vencer isso? Alinhamento. Eu creio que é uma das palavras aqui que nós precisamos falar sobre isso. O alinhamento. Mas não é qualquer alinhamento, é um alinhamento ao tempo de Deus. E tudo aquilo que está desalinhado, quando você se alinhar ao tempo de Deus, todo tipo de atraso, você pode então colocar as armas espirituais para fora e guerrear como armas nos dentes. Por quê? Porque você tem que entender que quando há um alinhamento seu com Deus, então todo outro atraso que está acontecendo na tua vida, todo outro atraso é algo para você guerrear, é algo para você combater e vencer no mundo do Espírito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse propósito de 10 dias que nós estamos começando hoje aqui vai movimentar as coisas. Agora, você pode ser dos 2 tipos de pessoas aqui que frequentam as orações. Você pode ser o tipo de pessoa que diz eu creio e pegar isso para valer, sabe? Pegar isso para valer e estar aqui combatendo espiritualmente. Ou você pode ser aquele tipo de pessoa, sabe? Que leva as coisas mais em banho-maria. Quando dá, eu oro. Quando não dá,
não oro. Ei, está na hora de uma mudança na tua vida? Está na hora de você viver o extraordinário de Deus? Então eu quero convidar você a se entregar, não a mim, mas a um propósito de oração, e você verá os resultados. Amém? Nesses 10 dias nós vamos repreender com muita força esse espírito de atraso e vamos orar para que haja aceleração e movimento de Deus na tua vida. Você crê? Escreve aqui nos comentários. Vai haver um movimento de Deus aí? Glória a Deus! Eu já profetizo e o movimento vai ser grande para a glória de Deus. Vai haver um romper. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Compartilhe agora. Manda para 10 pessoas e escreve uma mensagenzinha para eles. Faz esse propósito comigo. Manda mensagem, depois de você mandar o vídeo para eles, escreve uma mensagenzinha para eles e diz assim: vamos fazer essa campanha. Vamos fazer juntos essa campanha. Escreve aí, escreve depois, tá? Manda um textinho para 10 pessoas, se puder mandar para 100, para 1000, faz isso agora, compartilha em nome de Jesus. E olha só, estou assinando os livros daqueles que estão abençoando a vida de outras pessoas. Esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus, tá? É um livro extraordinário, que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. Tem 365 devocionais, 365 orações, mais de 1.000 de conselhos proféticos e de sabedoria. E para cada pessoa que vai abençoar sua família, que vai evangelizar seus amigos, eu tô fazendo uma dedicatória e estou colocando um salmo para o abençoador. Eu não estou fazendo como os outros, que eu assinava para todo mundo, não. Estou fazendo isso para quem vai abençoar, certo? Meu tempo está muito corrido, então realmente é algo importante. Eu estou fazendo o meu melhor, certo? E você pode adquirir esse livro no nosso site www.viniciusiracete.com.br. Vá lá, adquira hoje, dê de presente para os teus familiares, para os teus clientes, para os teus funcionários. Você que tem um negócio, você pode dar de presente para os teus fornecedores, certo? Abençoar a vida de outras pessoas, evangelizar em nome de Jesus. Também quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que têm nos ajudado nos programas de televisão. Que Deus abençoe a vida de vocês e também a todos os intercessores. Amém? Gratidão pela vida de vocês. Vocês estão vendo lá meus programas de televisão? Que eu estou colocando lá um agradecimento para os parceiros e para os patrocinadores? Eu estou colocando um agradecimento em todos os programas de televisão agora, certo? Para que eles vejam que vocês fazem parte disso e que o Senhor te abençoe mais e mais. A mim, eu só tenho que agradecer e ao mesmo tempo dizer que eu oro por vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, vá compartilhando essa oração. E domingo estarei em Novo Hamburgo, vai ser maravilhoso, certo? Estarei lá em Novo Hamburgo e vou transmitir a reunião às 9 horas da manhã. Vai ser uma bênção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Vamos orar? Permita-me orar por você. Diga assim comigo: no nome de Jesus Cristo, os atrasos acabaram agora. Diga assim: o Senhor está acelerando as coisas na minha vida. E todo o tempo que eu perdi vai ser restituído em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora em favor de cada um dos teus filhos e filhas. A palavra foi liberada e há uma unção profética aqui nessa oração. Vai haver aceleração. Aonde houve travas, aonde houve coisas paradas, aonde houve pouco movimento, aonde há estagnação, aonde há pausas, aonde as coisas estão indo devagar, nós liberamos uma palavra e a palavra é: vai acelerar, vai movimentar no nome de Jesus. Todo espírito de atraso, de atrapalho, de confusão, de conflito, de perturbação, sai do caminho dessa pessoa agora, sai do caminho da empresa dela, dos negócios dela, dos processos dela, dos planejamentos dela. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos para que aquilo que estava demorando, aquilo que estava tendo percalços, atrasos, acidentes, nós oramos agora para que uma aceleração divina seja liberada. Nós oramos agora para que um movimento de Deus seja liberado sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a tua vida, se estabeleça sobre a tua casa, se estabeleça sobre a tua família, no nome de Jesus. Meu Pai, movimenta as coisas agora, no nome de Jesus Cristo. Cada pessoa que está aqui nesse propósito está crendo numa aceleração divina, está crendo no movimento de Deus, está crendo que as coisas vão começar a andar, as coisas vão começar a funcionar, no nome de Jesus Cristo. Está liberada a palavra sobre a tua vida, está liberada a palavra sobre o teu caminho, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre ti, que o Senhor derrame favor sobre ti, em nome de Jesus. Que o favor que vem do alto seja liberado sobre a tua vida, uma plena recuperação, uma restauração total na tua vida, uma restituição total na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. E amanhã, 6 e 7 da manhã, aguardo vocês aqui junto comigo. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor, apresentamos a Ti essa noite a nossa família e pedimos: acampa Teus anjos ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. Nos livra de todo mal, Pai, de todo engano, de tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Meu Deus, Tu és o nosso defensor, que toda injustiça contra nós, que toda palavra maldita, que toda contrariedade caia por terra. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. Eu oro, Pai, para que negócios sejam desenrolados, para que provisões cheguem. Eu oro para que milagres cheguem na vida dessa pessoa e que ela possa ter respostas do alto, em o nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que tudo aquilo, Senhor, que tem atacado a saúde dessa pessoa, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda doença, eu digo a toda enfermidade emocional, toda depressão, toda ansiedade, renda-se a Jesus Cristo. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o Teu poder. Jesus, toque-os agora e leve embora, Senhor, todo o mal. No nome de Jesus. Também oro, Pai, todo peso no ambiente, toda a opressão espiritual, renda-se a Jesus Cristo. Que a luz de Jesus Cristo entre, que a vida de Jesus Cristo entre, que a mão do Senhor toque na vida dessa pessoa. Também oro, Senhor, para que tudo aquilo que vem contra ela, para atrapalhá-la na fé, eu oro para que esse mal renda-se a Jesus Cristo agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estava meditando numa palavra, a parábola do semeador, quando Jesus fala de uma parte das sementes
que é lançada à beira do caminho, e Satanás vem e arrebata aquela semente. Bem, eu quero que você entenda que existe uma luta para roubar a semente de Deus no teu coração. Existe uma luta para que você desista da fé, para que você não se firme na oração, na presença de Deus. O diabo luta para tentar nos tirar da presença de Deus. E se você for ver, Jesus falou de 4 solos, que representa 4 tipos de coração. E nos 3 primeiros solos, a semente não frutifica. Existe um combate para que a palavra não frutifique no teu coração. Apenas no 4º solo, que caiu em boa terra, a Bíblia diz que ali deu fruto, 30, 60 e 100. Entenda, a semente tem que cair numa boa terra. E a boa terra, eu acredito que ela precisa ser preparada por nós. E ela é preparada a partir do momento que você começa a dar ouvidos a Deus e não ao inimigo ou às pressões que tem aqui no lado de fora. Prepare seu ouvido para ouvir a Deus. Obedeça a Deus. Eu já vi pessoas andando por um tempo na fé e depois se desviando. Pessoas que vieram aqui nas minhas orações, ficaram um tempo e depois pararam de vir nas orações. E sabe por que isso acontece? Porque há uma batalha espiritual pela sua alma. Há uma batalha espiritual para que você não se firme com Deus, para que você não tenha constância. É por isso que precisamos estar sempre vigiando e orando, para que o inimigo não nos roube, não nos tire da presença de Deus. E ele não tira, olha só, cuidado com o engano, tá? Cuidado com o engano. O inimigo não só tira pessoas da presença de Deus que estão há pouco tempo, pessoas que são recém-convertidas ou estão recém-começando na fé, não. Ele tira os antigos também. Ele tira os antigos. Eu quero, inclusive, mostrar para você isso na Bíblia, porque é importante eu falar sobre isso. Eu tinha uma outra mensagem preparada aqui para vocês, mas Deus está falando muito comigo nessa palavra, e eu entendi quando eu comecei aqui essa oração que eu deveria ir para a parábola do semeador. Então, em Marcos capítulo 4, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Marcos capítulo 4, do verso 14 em diante, diz: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nela semeada. Aqui está falando do primeiro solo, onde a semente ela é jogada e ela fica à beira do caminho, ela não entra dentro do coração, não entra bem aonde deveria entrar. A Bíblia diz que o diabo logo vem e tira a semente. Nós temos que ter cuidado para o inimigo não roubar as sementes que Deus está plantando em nós. Não deixa a semente ficar na beira do caminho. Talvez a tua desconfiança, tuas dúvidas ou o teu coração dividido estão fazendo com que a semente fique à beira do caminho. Daí vem Satanás e leva a semente que é preciosa, a semente da palavra de Deus, porque é essa palavra que vai mudar a tua vida, é essa palavra que vai mudar a tua história, é essa palavra. Até quando você recebe uma palavra profética, e daí você conta para alguém: olha, eu recebi uma profecia, eu recebi uma palavra de Deus, eu recebi uma revelação. Aí você conta para a pessoa e ela diz: não, tira isso da cabeça, não vai acontecer com você. Você dá ouvidos a uma pessoa que não quer que você receba uma coisa boa. O inimigo usa aquela pessoa para arrancar as sementes que ficaram ali dentro de você. O inimigo usa pessoas para arrebatar a semente do nosso coração. O diabo usa pessoas como acusadoras muitas vezes até da igreja, pessoas que não acreditam em Jesus. Sabe? O inimigo usa pessoas que não acreditam em Jesus.
O inimigo usa pessoas que não acreditam na fé para levar a semente do coração. Então, sabe, algumas pessoas são usadas pelo inimigo. Eu não digo que todas, mas algumas são usadas para que a semente ela não venha a vingar dentro de nós e ela não venha a criar raízes e dar frutos. Então há uma luta espiritual para arrancar a semente de Deus no teu coração, porque o diabo sabe que tudo que Deus começa, Deus termina. Mas Deus só pode concluir aquilo que permanece nas mãos dele. Nós temos a livre escolha de seguir nas mãos de Jesus e deixar ele trabalhar, ou de vivermos a nossa vida como nós quisermos. Então há uma luta, o inimigo quer arrancar as sementes que foram colocadas no nosso caminho. E ele continua dizendo aqui: outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ou seja, tem lutas que a pessoa enfrenta e perseguições que são o suficiente para ela sair da presença. Você está vendo como o inimigo quer usar das perseguições, das lutas, para fazer você desistir da fé? Para fazer você retroceder, parar de orar, parar de buscar? Quantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: olha, eu fui na oração, mas eu disse para Deus que era a última oração que eu ia orar, e se Deus não falasse comigo, sabe, eu iria desistir de tudo? E eu pergunto assim: como isso? Se é na constância, se é na perseverança que você vai alcançar, é claro que o inimigo está assediando você para você desistir. Ele está assediando você, e eu digo uma coisa: se funciona para mim, vai funcionar para você. É por isso que nós temos que buscar ter uma experiência com Deus, porque uma experiência com Deus rega o nosso coração e faz as sementes frutificarem. Você tem que buscar uma experiência com Deus. Você não pode deixar o inimigo mexer com a sua cabeça. Você não pode deixar, sabe, com que essas lutas que você está enfrentando, essas lutas venham desanimar você ou venham fazer você parar. Em nome de Jesus, está repreendido isso. O inimigo não vai impedir e bloquear o que Deus tem na tua vida. Deus está fazendo uma grande obra. E Deus vai realizar grandes coisas através de você. E você será uma bênção na sua casa. E você vai conquistar territórios por meio da sua permanência na presença de Deus. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem realizações, há sonhos de Deus que estão sobre você. Então não desista, não pare. Não pare. O inimigo está fazendo de tudo para fazer você desistir, para fazer você retroceder, parar, abandonar, largar o propósito que Deus tem na tua vida. Por isso, permaneça em Deus. Permaneça em Deus. Essa é a palavra para você. Permaneça em Deus e não deixe com que o inimigo, de alguma maneira, roube você do que Deus tem reservado para a tua vida. E daí Jesus continua dizendo aqui: outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Há um grande perigo de nós amarmos mais as coisas do que a Deus. Eu sempre conto o testemunho daquele jovem que sempre estava orando para que Deus desse um carro para ele. E um dia eu orei por ele para que ele conseguisse um carro e profetizei sobre a vida dele. E Deus o abençoou. Mas ali foi o meu último dia que eu vi ele na igreja, quando ainda eu estava à frente da igreja, anos atrás, certo? E aquilo ali ficou marcado, assim, na minha memória,
Porque algumas pessoas, sabe, elas buscam Deus apenas para os seus próprios interesses. Elas querem coisas de Deus e quando elas têm aquilo que elas queriam, elas se afastam de Deus porque elas não entendem. Elas pensam que Deus, sabe, é só um fornecedor. Deus é a fonte de tudo. Deus não é um mero fornecedor, Ele é a fonte de tudo. E Ele não é só um fornecedor de bens materiais. Por meio de Jesus Cristo vem a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo vem a proteção que você precisa. Por meio de Deus vem a graça que nos sustenta em momentos difíceis. Ou seja, as pessoas estão muito equivocadas. As pessoas estão equivocadas. É claro que Deus quer te abençoar, é claro que Ele tem o poder de prosperar teus negócios, é claro que Ele tem o poder de te defender contra os invejosos, contra os demônios e contra as lutas que batem todos os dias contra nós. Mas Deus é muito mais do que isso. E a Bíblia diz aqui que algumas sementes, elas foram plantadas entre espinhos. E esses espinhos, eles sufocam a semente e não deixam ela vingar, ela crescer. Sabe, Deus tem muito mais para nós. Mas se você se apaixonar pelas coisas desse mundo, pelas amizades, pelos carros, pela vida que esse mundo tem, pelas festas, pelas companhias, você acaba se afastando do propósito de Deus? Eu digo uma coisa para você, tudo que for concorrer com a fé pode destruir o teu futuro. Tudo que for para concorrer com a sua fé. Algumas pessoas querem viver um evangelho extremamente light, querem viver um evangelho, sabe, aonde eles acham que podem ter a fé e podem ter todas as outras coisas aqui desse mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, é impossível. É impossível você ter todas as coisas aqui desse mundo e ter a fé ao mesmo tempo. É impossível. É claro que Deus quer te dar o melhor aqui dessa terra. E eu sempre digo para as pessoas, Deus não tem problema com carro, Deus não tem problema com relógio, Deus não tem problema com dinheiro, Deus não tem problema com uma vida extraordinária, com empresa grande. Deus não tem problema nenhuma com dinheiro. O problema dele é quando nós colocamos o nosso coração no lugar errado. É quando essas coisas começam a te chamar mais atenção do que estar na presença de Deus. Sabe, esse é o problema. Agora, a Bíblia nos fala, no verso 20, as que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem a palavra e aceitam. A terra boa é ouvir a palavra e aceitar. Essa é a terra boa. Quem ouve e aceita. Essa é a terra boa, aonde a semente vai frutificar. Então Deus está falando comigo e eu estou rendendo o meu coração a Deus. Deus está falando comigo e eu estou obedecendo. Deus está falando comigo e eu estou cada vez mais fortalecendo a minha fé, renunciando ao pecado, renunciando às coisas erradas. E é assim que a minha vida vai prosperar. É assim que eu vou romper. É assim que as coisas vão melhorar na minha vida. Você não tem ideia, você não tem a mínima ideia do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega a Ele. Você fica pegando, sabe, alguns exemplos de cristãos que vivem na média, que vivem muitas vezes, sabe, derrotados, ou que vivem longe do propósito de Deus, e você pensa que, sabe, que a sua vida vai ser igual a deles. Vai ser, se você não ouvir e aceitar. Mas a sua vida pode ser diferente se você ouvir e aceitar. Muito diferente. Eu sou testemunha do que Deus faz. Eu posso dizer, Deus faz coisa grande na vida de quem ouve e na vida de quem aceita a fé. Eu não estou aqui brincando. Eu tenho potencial para muitas coisas que Deus, pela graça dele, me deu. Mas eu estou aqui cumprindo o meu propósito. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei que Deus pode realizar coisas muito grandes e tremendas na vida daquele que ouve e aceita. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa aqui nesse mundo. Tive oportunidades de fazer outras coisas. Mas eu decidi renunciar tudo isso porque eu sei que essa palavra funciona e que Deus me chamou para esse propósito. Esse é o destino dele para a minha vida.
Entenda, Deus não quer prender você ao destino que Ele tem reservado, mas o destino dele é melhor do que o que você poderia escolher aqui nessa terra. Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Amém? Coisa boa que você ouviu e aceitou. Coisa boa. Eu quero agora orar por você. Quero declarar o Salmo 91. Hoje é o último dia desse propósito. E Deus colocou no meu coração de começar amanhã por 10 dias uma oração repreendendo o espírito de atraso. Você já ouviu falar da palavra delay? A palavra delay significa atraso. É um atraso, um delay, um atraso. E se eu falar para você que tem coisas espirituais que podem estar trazendo atraso para a tua vida? É a primeira vez que eu vou fazer esse propósito aqui. Eu estarei orando por 10 dias repreendendo o espírito de atraso. E quero convidar você a participar desse propósito que começa amanhã, às 6 e 7 da manhã. Vem estar com a gente. Você vai ver que vai valer a pena você estar nesse propósito. Vai valer a pena, vai valer muito a pena em nome de Jesus. Ok? Glória a Deus. Muito bem. E deixa eu falar para você, hoje eu comecei a assinar os livros, tá? E se você quer que eu assine o seu livro e coloque uma dedicatória, coloque um salmo para você, e eu quero pedir a você, certo? Você que vai evangelizar a família, você que vai dar de presente para amigos, para colaboradores, para fornecedores, para clientes, enfim, o que Deus colocar no teu coração. Eu vou abençoar você com uma assinatura, tá? Por quê? Porque eu quero honrar você assim como você está honrando outras pessoas. Assim como você está evangelizando tua família, está presenteando outras pessoas, tá? Esse aqui é o nosso novo devocional. Vai abençoar muito a tua vida. Vai abençoar muito a tua vida. São 365 devocionais, mais de 365 devocionais, 365 orações e mais de 1000 conselhos aqui nas páginas desse livro. Vai te ajudar tremendamente. Mais de 1000 conselhos. Na verdade, tem cerca de 1.300 a 1.500 conselhos esse livro aqui. Vai te ajudar muito, vai ajudar você a crescer, a avançar, vai ser uma bênção na tua vida em nome de Jesus, ok? Então você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Tome seu café com Jesus. Amém? Comece seu dia meditando na palavra de Deus. Só que, eu sempre digo, primeiro leia a sua Bíblia e depois pegue o devocional. Ok? Primeiro pegue a sua Bíblia. Domingo agora estarei em Novo Hamburgo, certo? As vagas já estão cheias, vai ser incrível, vai ser muito especial. O evento vai ser gratuito, certo? Mas a gente fez uma listagem lá, porque o lugar é limitado a um número X de pessoas e nós não podemos ultrapassar. Então vai ser incrível nesse domingo, vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração, se puder mandar para mais, manda para mais. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quero que você faça uma coisa agora junto comigo.
levante a sua carta assim e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti todos os meus pedidos de oração e eu peço uma intervenção, peço um milagre, peço uma bênção. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que nesse momento, cada pedido que eu fiz nessa carta, que haja uma resposta do céu. Oramos agora e pedimos: libera do Teu poder, do Teu favor e da Tua graça sobre cada pedido, sobre cada clamor. Tua palavra diz, Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora deixa eu orar por você. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Colocamos diante de Ti cada carta e pedimos um milagre. Libera do Teu poder agora, Pai. E aonde houver forças espirituais lutando contra a vida dessa pessoa, nós damos uma ordem: mal saia, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto. Meu Pai, Tu és Deus poderoso na nossa vida. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência de Ti. Senhor, queremos ouvir e aceitar a Tua palavra. Faz a Tua obra na nossa vida e libera todo o favor que o Senhor tem reservado para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu essa oração, você vai fazer um ato profético, vai compartilhar com no mínimo 10 pessoas. E se puder compartilhar com 1000, compartilha com 1000, que o Senhor te abençoe e te honre mais e mais. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, 6 da manhã, 6 e 7 da manhã, estaremos aqui no nosso propósito, orando e repreendendo todo tipo de atraso. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Paz e prosperidade a todos. Até mais.